Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim, ó: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Nesta noite, nós vamos falar sobre a armadura de Deus. O tema da mensagem é revestidos de Deus. Neste texto em especial, o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui algumas revelações muito importantes, muito interessantes, e que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, para que possamos vencer todas as situações tempestivas que a vida pode nos tentar impor. Eu sempre falo para vocês aqui que nós não estamos isentos de provas e tribulações. O nosso mestre Jesus, ele já nos advertiu no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33. Eu digo-vos isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E como que nós podemos vencer também, assim como Jesus venceu? Nos revestindo de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa a abrir o nosso entendimento aqui em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, dizendo assim, ó: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando você lê a Bíblia, você vai ver nitidamente Deus nos revelando que toda vitória vem dele. A vitória é do Senhor. É Ele que nos capacita para vencermos as provas que a vida nos impõe. E quando nós tentamos vencer as provas, as tribulações, as tempestades que vêm contra as nossas vidas, e quando nós utilizamos de meios humanos, nós chegamos à conclusão de que nós não podemos nada sem o Senhor. É por isso que Jesus, ele cita essa expressão, Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. E quando eu olho essa tentativa de resolver os problemas com as nossas próprias forças, me vem à mente aqui aquela situação em que Davi estava envolvido, em que ele foi enfrentar um gigante, o gigante Golias. E diz a Bíblia que a primeira ação de Saul, que era o rei de Israel naquela época, foi emprestar para ele a sua armadura militar, uma armadura de proteção contra a investida do inimigo. Mas diz a Bíblia que quando Davi, ele tomou aquela armadura, ele vestiu a armadura,
ele viu que estava muito pesada. Não se encaixou no corpo de Davi. Ali, Deus já estava mostrando para Saul e para Davi que a vitória não viria por meio dos apetrechos de guerra que eles iriam utilizar, sendo a armadura ou o próprio capacete para proteger a cabeça, ou a espada, ou um escudo. Mas a vitória viria do Senhor dos Exércitos. Tanto é que essa foi a expressão utilizada por Davi, quando ele foi ao encontro do inimigo gigante Golias. Você vem contra mim com espadas, com lanças, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, nós chegamos à conclusão seguinte, que a vitória, ela é por meio de um revestimento espiritual. E aqui, em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele traz esta revelação. Eu vou ser bem sucinto, bem diretivo, bem objetivo, aqui nas minhas colocações, com relação a esses apetrechos utilizados não no nível natural. Porque, como diz bem o apóstolo Paulo, a nossa guerra, os problemas que nós enfrentamos, eles não são originados no mundo natural, mas sim no mundo sobrenatural, no espiritual. Claro, os reflexos são no mundo natural, na nossa vida, no nosso dia a dia, mas o ponto inicial de onde surgem essas guerras, essas batalhas, são espirituais, sobrenaturais. Então são inimigos invisíveis. E contra esses inimigos invisíveis, nós precisamos também nos revestirmos de uma armadura especial, não de uma armadura natural. Então, aqui em Efésios capítulo 6, nós encontramos 6 defesas desta armadura que Deus nos dá, para nós nos revestirmos dele. Está aí o tema da mensagem: revestidos de Deus. Nós precisamos nos revestir de Deus. Se nós não nos revestirmos de Deus, nós vamos ser minados. Nós vamos ser, usando aqui uma expressão que eu falei muito no domingo passado, para a igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ser seduzidos pelo mundo, seduzidos por coisas que vão minar a nossa fé, a nossa crença no Senhor, a nossa esperança nas suas promessas, e nós vamos automaticamente, paulatinamente, perdendo a nossa visão espiritual. E quando nós menos imaginarmos, nós estamos cegos, precisando de um colírio espiritual. E não é isso que Deus quer que nós façamos. Ele quer que venhamos a sermos revestidos completamente da armadura de Deus. E o apóstolo Paulo, ele usa aqui em Efésios capítulo 6, várias vezes, ele repete essa mesma expressão: revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Então são seis defesas que Deus coloca à nossa disposição para que venhamos a prevalecer diante das batalhas do dia a dia. Então, rapidamente, a primeira defesa, ele fala assim, ó: cingir-vos com o cinto da verdade. Cingir com o cinto da verdade. Cingir significa se cobrir. É você se cobrir com o cinto da verdade. A Bíblia, ela é clara que a primeira defesa da armadura que Deus coloca sobre as nossas vidas chama-se verdade. É por isso que Jesus fala assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz assim, nitidamente, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos estar revestidos de toda a verdade. Porque o cinto, ele era utilizado nessa parte mais baixa, aqui, ó. É como nós usamos o cinto hoje. Então, o cinto, ele era utilizado para proteger as partes baixas. E qual que é o golpe mais baixo
que o inimigo pode dar em um cristão? Usando a mentira. E é justamente aí que nós precisamos colocar o cinto da verdade. Nós precisamos estar envolvidos completamente com o cinto da verdade. Agora, o cinto ele tinha que ser muito bem apertado, porque o cinto ele era utilizado para colocar as espadas. Geralmente um guerreiro usava mais de uma espada. Então tinha, basicamente naquele tempo, na época de Davi, 3 lugares onde eles colocavam espadas. Uma espada um pouco maior, uma um pouco menor e uma adaga, ou uma pequena faca. Entendeu? Então, o cinto tinha que ser muito bem apertado. Verdade, a palavra verdade tem tudo a ver com a palavra de Deus. O próprio Cristo diz para o Pai: a tua palavra é a verdade. Então, quando nós nos agarramos bem na palavra do Senhor, nós estamos o quê? Tendo uma intimidade. Nós estamos tendo uma proximidade com a palavra. A palavra é a verdade. Então, quanto mais firme, quanto mais apertado for o cinto, mais próximos nós vamos estar da verdade. Mais próximos nós vamos estar da palavra de Deus. Irmãos, é por isso que nós precisamos diariamente meditarmos na palavra de Deus. Meditarmos na palavra, porque a palavra é a verdade. Deus não mente na sua palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é eterna. Jesus disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então, cinto preso e bem apertado significa um relacionamento íntimo com Deus, por meio da sua palavra. Quanto mais apertado nós tivermos o cinto, mais difícil vai ser as calças caírem, nós ficarmos desnudos, ficarmos nus diante dos contra-ataques do inimigo. Então, primeiro apetrecho, a primeira defesa da armadura de Deus, chama-se verdade. Não dê brecha para a mentira, mas firma-te sempre na verdade. A segunda arma, ou a segunda defesa da armadura de Deus, é a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça era algo que protegia o peito. Geralmente ele era feito de um couro bem grosso, ou então de um metal. Para que os soldados utilizavam de uma couraça? Para proteger-se contra o ataque mortal no coração. Porque num ataque, se o inimigo atingir o coração, é fatal. Então a couraça, ela tinha como objetivo proteger o peito, proteger o coração, que era a parte mais vulnerável do inimigo. Quando o apóstolo Paulo fala para nós usarmos a couraça da justiça, ele está falando para mim e para você guardarmos o que nós temos de mais precioso, que é o nosso coração. É por isso que lá em Provérbios capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó, Provérbios 4, 23, diz assim, ó: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, nós precisamos usar a couraça da justiça para proteger os nossos sentimentos, porque os nossos pensamentos, eles controlam o que passa aqui no nosso coração. Quando nós nos protegemos usando a couraça da justiça, nenhuma seta maligna, nenhum dardo inflamado, nenhuma arma forjada do inferno vai nos alcançar, porque nós estamos preparados, protegidos. Já viram lá o que Jesus fala sobre a questão do coração? Mateus capítulo 6, versículo 21, ele diz assim, ó: porque aonde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Então nós precisamos proteger de todas as formas o nosso coração, a fim de que
nenhum pensamento mau, nenhuma maldade, nada que venha corroê-lo, venha tomar conta dele. O apóstolo, escritor de Hebreus, chega a falar que nós temos que nos guardar de toda a raiz de amargura. Ou seja, o coração amargurado é um coração que se fecha, é um coração que não tem mais sentimentos bons, sentimentos puros, e automaticamente vai se contaminando. É como se aquele instrumento ou aquele aparelho que foi contaminado, o coração, ele vai sendo completamente dominado, ele vai sendo completamente comprimido, e a amargura que está ali naquele coração vai sendo dissipado, mandado para todas as outras partes do corpo. E quando nós menos imaginarmos, olha a amargura, uma pequena raiz tomou conta de todo o nosso corpo. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração de tudo que se tem. Guarda o teu coração. E é tão importante nós guardarmos o nosso coração que Davi, no Salmo 119, ele usa essa expressão: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós estamos guardando também o nosso coração. Então proteja o que você tem de mais precioso, que é o seu coração. A terceira defesa da armadura de Deus, o apóstolo Paulo fala assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Pés são instrumentos de sustentação. Você fica de pé por causa dos seus pés. E a Bíblia tem uma situação interessante. Está lá no Antigo Testamento, se não me engano, está em um dos livros de Samuel, em que a nação de Israel, eles foram até o acampamento inimigo e eles cortaram os dedões dos pés de 70 reis, entendeu? E pediram para eles irem embora. Eles não conseguiram ir. Por quê? Estava faltando alguma coisa para dar sustentação. Os dedinhos menores não podiam sustentar. Faltava um dedo grande que sustentava, que dava, enfim, uma firmeza maior para eles se manterem de pé e caminharem, para eles fugirem. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, ele está falando sobre a base das nossas vidas. Ele fala que nós precisamos estar bem sustentados. Nós precisamos ter um bom fundamento, um bom alicerce. Quarta-feira passada nós falamos aqui sobre o homem sábio, a mulher sábia que edifica a sua casa sobre a rocha. A casa que é fundamentada, construída sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem os rios, batem contra ela, mas ela permanece de pé. Por quê? Tem um bom fundamento. Ela não caiu porque tem boas paredes, não caiu porque tem um bom telhado, não caiu porque tem um bom construtor, não caiu porque tinha um bom fundamento, tinha uma rocha por baixo, e aquela rocha é Jesus Cristo. Então, quando nós nos revestimos do Senhor, nós nos apropriamos da armadura de Deus, nós precisamos crer que o Senhor é a nossa base, Ele é o alicerce da nossa vida, da nossa família, dos nossos relacionamentos, de tudo. Nós precisamos entender que sem base firme nós não vamos prevalecer. Por isso nós temos que calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu sei que essa proclamação do apóstolo Paulo aqui fala sobre a questão de pregar o evangelho. Nós temos ligeireza, rapidez para pregar o evangelho, mas nós não vamos pregar o evangelho se nós não estivermos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Então, que nós venhamos a nos revestir de Deus também por baixo. A base é tão importante quanto a cobertura.
E nós vamos ver isso agora, porque o apóstolo Paulo, ele não só fala que nós temos que estar preparados e calçados com a preparação do Evangelho da Paz, ele também fala sobre o capacete. Essa é uma outra defesa da armadura de Deus. Mas antes disso, vamos falar sobre a quarta. Olha aqui, ó. Ele fala que nós temos que embraçar o escudo da fé. Embraçar o escudo da fé. Embraçar, geralmente os escudos, eles tinham um lugar onde coloca o braço, para poder prender, para poder se proteger contra as investidas malignas. Aqui, irmãos, irmãs, nós vivemos uma época em que as pessoas estão muito vulneráveis. Nós estamos muito vulneráveis. Sabe por quê? Falta-nos o escudo da fé. A fé é o elemento essencial para agradarmos o coração de Deus. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradarmos a Deus. Nós não vamos conseguir nada, absolutamente nada, por mérito pessoal ou por necessidade. Nós vamos alcançar sim, por meio da fé. Até a salvação é por meio da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Sem fé, a graça não é aperfeiçoada. Então nós precisamos embraçar, ou tomar nos nossos braços, o escudo da fé. Para quê? Para resistir. A expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui, ó, ele fala assim, ó, porque vai vir um dia mau. Todos nós vamos enfrentar um dia mau. Alguns enfrentam mais de um dia mau. Um exemplo, Jó. Na Bíblia, eu desconheço alguém que passou por tantos dias maus seguidamente. Num dia, ele perdeu todos os seus filhos. No outro dia, perdeu todas as suas riquezas. No outro dia, perdeu toda a sua saúde. Tá vendo? Então, nós não estamos isentos do dia mau. Agora, o que é que nós temos que fazer para resistir o dia mau? Nós precisamos estar protegidos com o escudo da fé. É o escudo da fé que nos protege contra as investidas do inimigo. Todos os dias, ele vai tentar nos atingir. Ele vai lançar dardos. Ele vai lançar setas. Ele vai lançar maus pensamentos. Ele vai lançar tudo para tentar minar a nossa vida. Mas nós temos essa proteção bendita e maravilhosa, o escudo da fé. E a fé está acessível a todas as pessoas. Não é porque a pessoa fez teologia, é um bacharel em teologia, que tem mais fé do que aquela pessoa que nem sabe ler. Não, todos nós temos acesso à fé. E a própria Bíblia fala que se nós não temos, é só pedir a Deus, porque Ele dá liberalmente a todos, sem acepção. Então, peça ao Senhor para Ele acrescentar cada vez mais fé na sua vida. E é bom lembrar o seguinte, que você não precisa ter uma fé extraordinária. Basta apenas você ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Entendeu? Fé faz a diferença na vida de todas as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, ó, nós precisamos estar embraçando o escudo da fé. É a proteção contra toda a investida maligna que venha contra as nossas vidas. E a fé, irmãos, não só nos protege contra as investidas malignas dos principados, potestades, dominadores, dos demônios, mas também ela nos protege de nós mesmos. Às vezes vem o desânimo, vem o abatimento, vem a dúvida, vem o questionamento, mas se nós estivermos firmados e protegidos pelo escudo da fé, nós vamos resistir. Nós não vamos dar atenção a essas setas que vêm na nossa mente. Então nós precisamos embraçar o escudo da fé, que é a proteção contra todo mal que porventura venha contra nós ou contra a nossa família. E a seguir, agora sim, o apóstolo Paulo fala sobre a proteção da cabeça. Se ele falou que nós temos que estar firmados e calçados com
os pés na preparação do Evangelho da Paz, agora ele fala que nós temos que tomar também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Por que o apóstolo Paulo fala que nós temos que proteger a cabeça? Eu dizia que um dos alvos principais da investida maligna de um inimigo numa guerra natural é o coração. Atingir o coração, a pessoa perde a vida. Mas também tem uma outra área tão vulnerável quanto o coração, que é a cabeça. Por isso o apóstolo Paulo fala, toma também o capacete da salvação. Aí quando você lê lá a batalha de Davi com Golias, você vai ver que Davi venceu porque havia uma pequena abertura no capacete do gigante Golias. Uma pequena abertura, foi o suficiente para ele acertar a pedra que ele lançou com a funda e derrubar o seu oponente. Assim também, muitas vezes, nós sofremos contra-ataques, são pensamentos maus. Eu não sei se já aconteceu com você, às vezes eu me ajoelho para orar, eu estou ali em oração, tá? Entrando nas dimensões espirituais, e de repente vem pensamentos estranhos na minha mente, setas malignas, dardos inflamados, o inimigo tentando colocar na minha mente impossibilidades, tentando colocar na minha mente incredulidade. Então nós precisamos tomar o capacete da salvação para nos protegermos contra as investidas malignas. Se nós temos que ter uma base boa, calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz, nós também temos que ter uma boa cobertura, uma boa proteção na cabeça. Porque, olha só, a cabeça comanda o corpo. Toda a nossa cabeça comanda o nosso corpo. E nesses dias em especial, os médicos é que dizem isso. Muitas pessoas estão tendo doenças psicossomáticas. O que é isso? Doenças da mente. A pessoa não está doente, ela não tem problema nenhum de saúde, mas a mente começa a atrair essas supostas doenças, essas supostas dores. A pessoa vai abraçando, vai tomando para si aqueles sintomas e daqui a pouco a pessoa está realmente com a enfermidade. Então, nós precisamos tomar o capacete da salvação. Guarda a sua mente, guarda os seus pensamentos. Olha o que o apóstolo Paulo fala, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se algum louvor, se alguma virtude, nisso pensai. Então nós temos que ter a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós estamos usando o capacete da salvação. Nenhum mal vai nos alcançar, porque a nossa mente está completamente protegida com o capacete da salvação. Tem um livro muito interessante da Joyce Meyer, é uma pastora americana, que é mais ou menos assim, a mente campo de batalha. Mais ou menos isso. O campo de batalha da mente. O campo de batalha da mente. Campo de batalha da mente. Todos nós sofremos contra-ataques aqui, no nosso pensamento. Às vezes acontece alguma coisa, a gente fica assim, sabe, mas será que aconteceu? Será que vai acontecer? Ou seja, para você ver, está tudo aqui na mente. Por isso o apóstolo Paulo diz, toma o capacete da salvação, protege os seus pensamentos, protege a sua mente. E olha só, o que Jeremias fala lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à mente somente o que me traz esperança. Já perceberam que muitas vezes só vem pensamentos ruins na nossa mente? Quando um filho demora a chegar em casa, será que aconteceu com meu filho? Enfim, toca a campainha, o telefone toca. Geralmente os nossos pensamentos são pensamentos de mal, pensamentos trágicos, pensamento de destruição. Mas olha só o que Deus fala para mim e para você, Jeremias capítulo 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. Então Deus sempre tem o melhor para nós, e isso só vai ser confirmado quando nós tomarmos o capacete da salvação. E para encerrar a mensagem, agora já não é uma defesa, nós falamos sobre 6 defesas, agora vem um ataque, ou um contra-ataque.
Entendeu? Se ele fala que nós temos que nos cingir com o cinto da verdade, nós temos que tomar a couraça peitoral da justiça, nós temos que calçar os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, nós temos que embaçar o escudo da fé, nós temos que tomar o capacete da salvação. Ele encerra falando o seguinte: e tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí nós encerramos esse revestimento espiritual, ou esse revestimento de Deus, tomando posse da palavra, irmãos. A palavra de Deus. E é interessante que, olha assim, ó, começa com a palavra, termina com a palavra. Lá ele fala assim, ó: cingi-vos com o cinto da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Pegaram aí? A verdade é a palavra de Deus. E a espada do Espírito também é a palavra de Deus. Então tudo começa com a palavra e termina com a palavra. Que nós venhamos a nos apropriar da palavra de Deus. Leia a palavra, medite a palavra, Deus, guarde a palavra, examine a palavra. Nós temos que fazer como um boi: comer, ler a Bíblia, depois ruminar, sabe? Ruminar. Você vai procurar lá o significado daquelas palavras, o que Deus está querendo falar para o seu espírito, não para a sua mente, mas para o seu espírito, porque a palavra de Deus nos alimenta, não o nosso corpo físico, mas o nosso espírito. Por isso o apóstolo Paulo encerra falando: toma a espada do Espírito, toma a palavra de Deus, se aproprie de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Olha só o que Moisés, ele fala lá no livro de Êxodo. Ele diz assim, olha, que Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então se aproprie da palavra, se aproprie das promessas. Deus, ele vai cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Mas para que isso ocorra, você precisa tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Que todos nós possamos nos revestirmos dia após dia do Senhor. Que possamos realmente fazer como o apóstolo Paulo, ele nos orienta aqui. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações.